Fala, turma! Vamos para mais uma aula de trigonometria. Vamos estudar hoje redução de quadrantes, tá? Como é que a gente faz para reduzir do segundo quadrante para o primeiro, do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro? No primeiro eu já sei, né? A gente já viu lá seno, cosseno, tangente de 30 graus, de 45, de 60. Mas e quando tiver no segundo? E se eu quiser calcular o seno de 120 graus, como é que eu vou? Como é que eu vou fazer para calcular isso aí? É isso que a gente vai estudar hoje, tá? Então vamos tentar reduzir primeiro do segundo para o primeiro quadrante. Ou seja, o segundo quadrante vai ser quando o meu ângulo estiver entre 90 graus e 180 graus. Ele vai estar dentro de um intervalo, né? Então vem a pergunta, né, professor, como é que eu faço para calcular o seno de 120, ou o cosseno de 120, ou a tangente de 135? Como é que eu faço para calcular isso aí? Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Eu vou mostrar para vocês um exemplo logo direto do 120, que eu acho que fica mais fácil de visualizar do que se fosse literal, tá? Então, olha, se aqui está o 90, o 120 provavelmente ele está por aqui, né? Tem o 120 por aqui assim. Então, vou marcar aqui o 120, tá? E aí eu quero ver como é que eu faço agora para achar o seno dele, o cosseno dele, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui uma reta até o centro, tá? E aqui eu vou traçar, eu vou rebater ele aqui para o primeiro quadrante. Olha o que eu vou fazer. Eu vou rebater aqui para o primeiro quadrante e vou traçar aqui uma outra reta, tá? Tal forma que esse cara aqui tenha o mesmo tamanho desse, tá bom? Vamos lá. Bom, eu sei então que todo esse cara bem aqui tem 120 graus, né? Isso tudo aqui vale 120, é o meu arco, tá? O meu arco é 120. Então, só que até chegar aqui é 180, né? Isso aqui, esse arco todinho aqui é de 180. Então, 120 para chegar no 180, eu vou ter aqui 60 graus. Fechou? Agora deixa eu apagar aqui. A gente já sabe que esse cara aqui é 60. Vou apagar aqui. Vou refazer aqui meu desenho. Eu já sei que esse cara é 60. Vamos refazer aqui. Bom, mas aí o que acontece? Agora eu vou traçar, eu quero saber em relação ao seno, né? Eu vou traçar esse cara bem aqui, eu vou ter um triângulo. E vou traçar esse cara bem aqui. E também vou ter um triângulo. Bom, essa distância, essa medida bem aqui é a mesma dessa. E óbvio que essa medida bem aqui vai ser a mesma dessa aqui de baixo, né? É tudo 90 graus. E óbvio que esse cara aqui também vai ter o mesmo tamanho desse cara bem aqui. Então, se eu tenho um lado, um ângulo, e esse outro lado iguais, o que eu posso dizer daqui? Eu posso dizer que esse triângulo retângulo bem aqui, ó, ele é exatamente do mesmo tamanho desse cara bem aqui. Eles são triângulos congruentes, tá bom? Eles são congruentes. Se eles são congruentes, os lados, os ângulos, são todos iguais. Lados e ângulos, né? Então, se aqui é 60, aqui também vai ser 60. E aí eu mato a minha parada. Olha só, significa que esse arco bem aqui vale 60 graus. Então, esse ângulo de 120 aqui, ele é congruente a esse ângulo de 60 graus quando eu reduzo ele para o primeiro quadrante, entendeu? O 120 graus, quando eu reduzo para o primeiro quadrante, equivale ao de 60. E aí eu só tenho que ficar esperto com uma situação, a situação do seno e do cosseno, da questão do sinal deles. Então, por exemplo, o seno é esse cara bem aqui, né? É o eixo do y. Bom, como está todo mundo para cima aqui, ó, tanto no segundo quadrante, o primeiro vai ser sempre positivo, né? Eu sei que o seno de 120 vai ser exatamente igual ao seno de 60 graus. Agora o cosseno muda, pessoal. Olha, quando eu pego aqui o 120, olha aqui, ó, o cosseno está bem aqui, ó. Cosseno é esse cara, esse comprimento bem aqui é o cosseno de 120. Só que como ele está para o lado esquerdo, ele vai ser negativo. Então, o cosseno de 120 vai ser menos o cosseno de 60 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar qual é o arco que vai ter essa relação, né, de
de congruência, né, de equivalência, e analisar o sinal do seno e do cosseno. Basicamente é isso, pessoal. Aí eu vou dar uma dica para vocês. A gente vai tomar como referência, nessa redução de quadrante, sempre o 180, e quando for fazer do quarto, a gente vai tomar como referência o 360. Então, para reduzir do segundo para o primeiro, eu vou tomar como referência o 180. Para reduzir do terceiro para o primeiro, também vou tomar como referência o 180 graus. A pergunta que eu faço é, eu tenho 120. Quanto falta para chegar em 180? É essa a pergunta que você vai fazer. Quanto falta para chegar em 180? Você vai sempre se perguntar isso. Quanto falta para chegar em 180 graus? Essa é a pergunta-chave que você vai fazer. Vamos ver aqui os exemplos? Então está aqui o exemplo, pessoal. A gente já viu que o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, né? O cosseno a gente já viu que ele fica negativo, porque ele está do lado esquerdo, né? Está do lado esquerdo aqui do ciclo trigonométrico, então ele vai ser o menos o cosseno de 60, que é menos meio. E o 135 é a mesma situação. Qual é a pergunta que você vai fazer? 135. Quanto falta para chegar em 180? Ah, professor, falta 45. Beleza, então ele equivale a tangente de 45. Só lembra que a tangente vai ser negativa. Pessoal, a tangente ela é o seno dividido pelo cosseno. A gente já viu isso. A gente já sabe que isso aqui é tangente. O seno, no segundo quadrante, eu já sei que ele é positivo. E o cosseno eu já sei que é negativo. Pessoal, positivo com negativo. Vai dar o quê? Vai dar negativo, né? Então, isso aqui é negativo. Logo, a tangente aqui, ó, ela vai ser sempre negativa no segundo quadrante. Fechou? Para cada quadrante, a gente vai analisar individualmente essa situação. E a tangente de 45, ela é 1, né? Vai ficar menos 1 nesse caso aqui. Então, tem a fórmula, né? A fórmula não é necessário gravar se você pensar nessa questão do 180, né? Você fixa o 180. Quanto falta para chegar nele? Então, um exemplo aqui, ó. Eu coloquei 145, mas eu acho que está até errado. Vamos colocar o 35 aqui para facilitar, tá? Corrijam lá, que é 35. Seno, 135. Quanto falta para chegar em 180? Falta 45. Beleza, então vai ser seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Vou deixar o cosseno de 150 e a tangente de 120 para vocês. Bora fazer a tangente de 150. Tangente, eu já sei que ela é negativa no segundo quadrante, tá, pessoal? Então, vai ficar menos tangente. 150, quanto falta para chegar em 180? Falta 30, né? Então, vai ser menos a tangente de 30. Tangente de 30, vamos lembrar, ela vale raiz de 3 sobre 3. Vou deixar os outros dois para vocês fazerem aí, tá bom? Vamos partir agora para o terceiro quadrante, tá? Como é que eu faria para calcular o seno de 210, o cosseno de 225 ou a tangente de 240? Agora já estamos no terceiro quadrante, pessoal. Terceiro quadrante é quando o ângulo está entre 180 e 270 graus, tá bom? Ele está nesse intervalo aí. Vamos ampliar aqui a imagem. Então, vamos pegar o exemplo. Não quero 210 não, quero 240, que acho que fica melhor até aqui para mostrar. O 240 está entre 180 e 270, ele estaria por aqui mais ou menos, tá bom? Vou fazer o quê? Vamos lá, eu vou rebater lá para o primeiro quadrante, que é sempre o meu objetivo. Ficou podre a minha reta, né? Repara bem. Imagina que isso aqui é uma reta, tá bom? Vamos lá. Eu quero saber, em relação ao primeiro quadrante, quanto equivale, pessoal? Basicamente, eu quero saber quem é esse ângulo bem aqui, para a gente poder fazer essa relação de equivalência, igual a gente fez no segundo quadrante. Bom, mas eu sei que daqui para cá, olha, eu sei que vale 180 graus, tá bom? Óbvio, né? Isso aqui, olha, é sempre 180 graus. E eu sei que tudo isso aqui vale 240, que é o meu arco. Então, se 180 é esse pedacinho aqui vai ser quanto para bater 240? Vai ser 60, né? 180 mais 60, aí agora sim, ó, tudo isso aqui vai dar o arco de 240 graus, tá? Que seria, pessoal, todo esse arco bem aqui, ó, esse arco todinho aqui, ó.
Isso tudo dá 240. Desculpa, mas esse pedaço aqui, né, obviamente. Tá? Isso tudo dá 240. Então, fechou. Eu já sei que é o 60. Aí, qual é a minha pergunta agora? Agora, a minha pergunta, ela muda em relação ao segundo quadrante. Para o terceiro quadrante, eu vou fazer a seguinte pergunta. Olha, eu já sei que é 60, né? De 180 para 240 tem 60. A pergunta em relação a 180 seria a seguinte, olha. Quanto passou de 180 graus? 240 passou quanto de 180 graus? Ah, professor, passou 60 graus. 60 graus aqui, ó, passou. Então, esse vai ser o meu arco equivalente. Fechou? É simples. Quando eu estou no segundo quadrante, a minha pergunta é quanto falta para chegar em 180? Quando eu estou no terceiro, é quanto passou de 180? Essa vai ser a minha pergunta. Vamos ver o exemplo, então? Vamos lá. 210. Pessoal, 210. Ainda faltou uma coisa lá, né? Mas vamos ver agora, vou explicar. 210. Quanto passou de 180? Passou 30, né? 180 mais 30 não é 210? Então passou 30 graus. Então, 30 graus vai ser o arco equivalente. Aí vem a questão do estudo do sinal, né? Que eu esqueci de comentar no slide passado. O estudo do sinal vai ser como? Bom, aqui eu já sei que é o seno. O seno ele é positivo tanto no segundo quanto no primeiro quadrante. Mas aqui, pessoal, a gente está no terceiro. No terceiro, esse seno ele vai ser negativo. Ele está para baixo aqui, ó, ele vai ser negativo. Certo? Então, o seno de 30 é meio, vai dar menos meio. Outros exemplos aqui. 225. Quanto passou de 180? Passou em 45 graus. Então, eu já sei que é o 45. O cosseno, pessoal, também é negativo. Por quê? O cosseno está em relação ao eixo do x. Em relação ao eixo do x, tudo que tiver para a esquerda vai ser negativo. Então, vai ser negativo também. Então, fechou. Eu já sei que no terceiro quadrante o seno e o cosseno são negativos. Por último, a tangente. A tangente não é seno sobre cosseno? Negativo dividido pelo negativo, menos com menos vai dar positivo. Então, a tangente vai ser positiva, pessoal. 240, quanto foi que passou de 180? Passou 60 graus? Fechou. Então, vai ser 60 e positivo, né? Tangente de 60 é raiz de 3. De novo, aqui tem a fórmula. Repara que agora a fórmula é 180 mais alguma coisa, que é essa ideia de quanto passou, tá? Seno e cosseno negativos e a tangente vai ser positiva. Vou fazer dois exemplos de novo, os outros dois eu vou deixar para vocês. 225, eu já sei que o seno é negativo. 225 passou quanto de 180? Ah, professor, passou 45. Então, eu venho aqui e coloco 45, que vai dar, então, menos raiz de 2 sobre 2. Tangente de 210, a tangente eu já sei que ela é positiva no terceiro quadrante. Passou quanto de 180? Passou 30 graus. Ah, então aqui é tangente de 30. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Esses dois de baixo eu deixo para vocês, fechou? Por último, pessoal, o quarto quadrante. Como é que eu vou fazer o quarto quadrante? É quando o ângulo está entre 270 e 360 graus. Vamos ampliar aqui, vamos pegar o 330, deve estar por aqui, 330 graus. De novo, a minha ideia, eu sempre tenho que rebater lá para o primeiro quadrante, tá bom? Bati aqui para o primeiro quadrante, tá? Na verdade, ficou feio. Espera aí, deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Acho que se eu fizer assim fica melhor. Vamos lá. Então eu quero saber quem é esse arco bem aqui, né? Onde ele vai equivaler lá no primeiro quadrante. Ele equivale a quem? Eu já sei que todo esse cara bem aqui, todo mundo aqui, isso tudo vai ser 330 graus, né? Eu sei também que esse cara aqui é do tamanho desse. Esse aqui eles têm um lado em comum, esses dois triângulos, né? E esse cara aqui também vai ser congruente a esse, né? Logo,
Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, deixa eu marcar de azul, talvez fique melhor para enxergar. Eu já sei que esse triângulo bem aqui, ele é congruente a esse triângulo bem aqui, tá bom? Então, se eles são congruentes, eles têm o mesmo ângulo interno, né? Pessoal, se tudo isso aqui é 330 graus, deixa eu voltar para o vermelho. Se tudo é 330 graus, quanto é esse pedacinho bem aqui? Quanto falta para chegar em 360? Falta 30, né? Falta 30 graus. Bom, se esses dois triângulos são iguais, esse pedacinho aqui também vai ser 30 graus, porque eles têm os mesmos ângulos internos, são triângulos congruentes. Então, fechou. Se aqui é 330, esse cara aqui vai ser 30 graus. Ok, pessoal? E agora? Qual é a pergunta que eu faço, então? A pergunta que eu faço é: quanto falta para chegar em 360? Falta 30 graus nesse caso, né? Ficou meio desproporcional. Aqui, na verdade, era para ser 300, mas não tem problema, a ideia é a mesma. Então, falta 30 graus. Pergunta que eu faço: quanto falta para chegar em 360 graus? Essa é a pergunta que você vai fazer. Vamos ver o exemplo? Nesse caso aqui, a gente vai ter o cosseno. O cosseno está para o lado direito, né? O cosseno vai ser positivo. E o seno, que está para baixo, o seno vai ser negativo, fechou? Aqui no quarto quadrante. Vamos ver o exemplo que fica melhor de entender. 330 a gente já viu, né? Foi o exemplo que a gente viu. Ele vai ser o 30, só que o seno é negativo, então vai dar menos meio. 315. Quanto falta para chegar em 360? Falta 45. Beleza. Então vai ser o cosseno de 45. Cosseno é positivo, vai dar raiz de 2 sobre 2. Tangente, pessoal. A tangente, eu tenho o seno negativo e eu tenho o cosseno positivo. Negativo dividido pelo positivo vai dar negativo. Logo, a minha tangente vai ser negativa. Quanto falta para chegar em 360? De 300 falta 60 graus, né? Então vai dar menos raiz de 3. E aqui as fórmulas, né? Seno é negativo, cosseno é positivo e a tangente é negativa. 360 menos o ângulo. De novo, vou fazer dois exemplos. Seno de 300. O seno eu já sei que ele é negativo, né? Quanto falta para chegar em 360? Falta 60 graus. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E aqui vamos fazer a tangente, né? A tangente eu já sei que ela é negativa também, né? Então deixa eu apagar aqui. A tangente é negativa. Tangente. Quanto falta para chegar, pessoal? Em 360 falta 45, né? Então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Fechou, pessoal? Beleza, é isso aí. Estudem, façam uma revisão do vídeo. E aí eu vou passar a atividade para vocês aí, tá? Do livro. Fechou, pessoal?